De antemão, peço desculpa ao grupo, mas agora vamos à palestra, né? Mas no final tem mais, tá? Já vão se aquecendo aí, mantém as cordas vocais. Nosso irmão Luiz Cláudio, então, vai falar sobre providência divina. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Acho que pode subir aqui assim, ó. Tá todo mundo me ouvindo bem? Pessoal aí atrás, todo mundo ouvindo? Então tá maravilha. É uma emoção muito grande estar aqui hoje. Me sinto muito honrado de poder fazer essa palestra aqui, inaugurar a palestra aqui na Praça da Paz, ao lado desse monumento aqui concebido pelo nosso querido Ariston, em homenagem a Chico Xavier. Que todos vocês nessa noite possam ser envolvidos em vibrações de paz, de harmonia. Vocês aí em casa também, seus lares sejam abençoados. Que cada um aqui possa sair daqui melhor do que quando chegou. Vamos então à nossa palestra. Eu falo sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 25 contém uma das passagens mais belas e profundas do Evangelho. É a passagem que tem como título Observai os pássaros do céu, em que Jesus nos fala sobre a providência divina. Um trecho dessa passagem diz o seguinte: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si mesmo. Eu acho esse trecho lindíssimo do Evangelho. Ela é uma passagem repleta de metáforas, por ser uma parábola, que era a forma como Jesus ensinava as leis divinas. Mas o sentido dessa passagem está numa frase que se repete 3 vezes nesse trecho, como vocês devem ter observado. Não vos inquieteis. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ou seja, não nos preocupemos com o dia de amanhã. E o sentido aqui de preocupar-se é nos mantermos ocupados com alguma coisa antes de acontecer, antes dessa coisa acontecer. Lá no livro Renovando Atitudes, o espírito de Hamed, ele afirma que a estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora, em função de coisas que poderão ou não acontecer. Ou seja, a preocupação nos imobiliza para as coisas que precisamos fazer hoje, no presente, porque nossa mente está presa lá no futuro, com coisas que podem nem acontecer. Mas, se acontecerem, é porque era necessário acontecer para o nosso crescimento espiritual. E quando a nossa mente está lá no futuro, preocupada com o futuro, nós nos tornamos pessoas ansiosas, temos insônia, não conseguimos dormir e perdemos as preciosas oportunidades do presente. Da mesma forma, quando a nossa mente está lá no passado,
aí nós nos tornamos pessoas depressivas. Quando ficamos presos às dores e às culpas do passado. Na sabedoria oriental, existe uma frase que diz que o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso ele se chama presente. Certa vez, Francisco de Assis estava capinando na frente da igreja de São Damião e um de seus discípulos se aproximou e perguntou: Pai Francisco, o que você faria se o mundo fosse acabar amanhã? E Francisco respondeu: Meu irmão, se o mundo fosse acabar amanhã, eu continuaria capinando. Esse é o sentido das palavras de Jesus na passagem: observai os pássaros do céu, que devemos viver o presente plenamente, fazer da melhor forma que a vida está nos pedindo hoje e não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque a providência divina cuidará de cada um de nós. Ela estará sempre suprindo as nossas necessidades no dia de amanhã. O objetivo da nossa palestra hoje é entender o que é a providência divina e como ela age, para que possamos viver mais o presente, para que possamos compreender que não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque existe uma força maior que comanda as nossas vidas. Deixa eu só beber uma água aqui que tá seco. A maior alegria de um casal que se une para constituir uma família, com certeza, é o nascimento de um filho. É uma emoção indescritível que muitas vezes nos leva às lágrimas. Mas quando o casal se prepara para deixar a maternidade e retornar ao lar com o bebezinho no colo, no momento em que eles atravessam a porta que separa o hospital da via pública, muitas vezes são tomados por um temor muito grande. Como que um ser tão frágil como esse vai sobreviver num mundo tão agressivo e tão hostil como o nosso? O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele classifica o nosso mundo como um mundo de provas e expiações, que é um mundo onde ainda predomina o mal. O mundo lá fora, ele apresenta um cenário inquietante. Basta ligar o telejornal à noite que nós nos deparamos com a dura realidade. Drogas, violência, epidemias, crise econômica, terrorismo, catástrofes naturais. Como não ter medo de colocar um filho nesse mundo? É natural que tenhamos esse temor, porque afinal o perigo pode estar à espreita em cada esquina. Quando minhas filhas eram pequenas, e está aqui uma que não me deixa mentir, certa vez elas estavam brincando no parquinho da quadra. Elas estavam com a babá. Eu e a mãe das meninas estávamos trabalhando. E dois sujeitos que tinham acabado de assaltar uma lotérica atravessaram o parquinho atirando para o alto. No dia 31 de dezembro de 2020, véspera de Ano Novo, na cidade de Las Talitas, na Argentina, um menino chamado Tiziano, de 9 anos, estava brincando com sua irmã na frente do portão de sua casa.
às 10 horas da noite, quando foi atingido por uma bala perdida. Como vocês podem ver, não é apenas aqui no Brasil que existe bala perdida. Nos Estados Unidos, na incrível temporada de tornados de 2011, um tornado de categoria elevada arrasou uma cidadezinha. E numa das casas destruídas, um bebê foi levado pelo tornado. E no incrível tsunami de 2004 no Oceano Índico, aconteceu um caso inacreditável. Uma australiana chamada Gillian Searle estava com seus 2 filhos de 5 e 2 anos na piscina do hotel. Quando veio a primeira onda, ela segurou bem forte os 2 filhos e os 3 foram arrastados pela correnteza. Para conseguir respirar, ela se agarrou a um poste, mas para isso, ela precisou soltar um dos filhos. E ela decidiu soltar o filho mais velho, de 5 anos, porque ele teria mais chances de sobreviver. Em um mundo como esse, vamos viver cheios de temores, de preocupações, de ansiedade, se não confiarmos que existe uma força maior comandando as nossas vidas, comandando as vidas das nossas crianças. Nas histórias que eu contei, minhas filhas não foram molestadas pelos assaltantes. A bala perdida que atingiu o menino Tiziano parou no crucifixo que estava pendurado no seu peito e ele nada sofreu. O bebê, que foi levado pelo tornado, depois foi encontrado no alto de uma árvore, vivo, sem nenhum arranhão. E aquela mãe que precisou soltar o filho para o tsunami, depois o encontrou agarrado a uma porta, a muitos metros de distância de onde estava, também vivo. Nada aconteceu com essas crianças, porque não estava na programação de suas vidas desencarnarem naquele momento ou sofrerem qualquer mal. E quando determinada situação não faz parte da nossa programação de vida, a providência divina se encarrega de afastá-la de nós. Existe um acontecimento na história que ilustra muito bem a ação da providência divina, afastando determinadas pessoas de uma tragédia que não fazia parte da programação de suas vidas, não fazia parte da necessidade de aprendizado de seus espíritos. Esse fato histórico foi tão marcante que cada um de nós aqui sabe exatamente o que estava fazendo nesse dia, entre as 8h46 e as 10h28 da manhã, o dia 11 de setembro de 2001. O maior atentado terrorista da história causou a morte de aproximadamente 3.000 pessoas no choque dos aviões com o World Trade Center e com o Pentágono e na queda do 4º avião no estado da Pensilvânia, que tinha como alvo a Casa Branca. Fora as pessoas que morreram depois vítimas de câncer e de outros problemas por terem inalado aquela poeira tóxica produzida pelo desabamento das Torres Gêmeas. Esses são os fatos que todo mundo conhece, porque estavam na mídia. Mas o que pouca gente sabe são as histórias de pessoas que deveriam estar no World Trade Center ou no Pentágono no momento dos atentados e não estavam lá por causa de algum imprevisto, de algum acontecimento fortuito ou casual. Foi o caso do diretor de uma empresa que naquele dia era o primeiro dia do seu filho no jardim de infância. Ele sobreviveu porque chegou atrasado ao trabalho. Outro colega estava vivo,
porque aquele era seu dia de levar rosquinhas para o trabalho. E no caminho, ele parou para comprar as rosquinhas. Teve a história de um homem que estreou sapatos novos naquela manhã. E quando ele estava indo para o trabalho a pé, o sapato fez uma bolha no seu pé. E ele precisou parar numa farmácia para comprar um band-aid. É por essa razão que ele estava vivo. No Pentágono, um homem se dirigia para a sala de um colega para uma reunião. E quando ele ia abrir a porta, ele percebeu que o seu lápis estava sem ponta. Ele então voltou para pegar outro lápis. Alguns segundos depois, o avião atingiu em cheio a sala de reunião. Ele sobreviveu por causa de um lápis. Mas a história mais incrível de todas foi a de um judeu americano chamado Moshe. No dia 9 de agosto de 2001, quase um mês antes dos atentados de 11 de setembro, Moshe estava em Jerusalém para uma série de reuniões de sua empresa. Entre uma reunião e outra, Moshe desceu para comer alguma coisa. Ele estava faminto. E o único local por perto onde ele poderia comer alguma coisa era uma pizzaria localizada na esquina chamada Esbarros. Ele se dirigiu ao local e quando ele chegou na pizzaria, ela estava lotada. A fila era interminável e Moshe começou a andar de um lado para o outro impaciente, sem saber o que fazer, porque a próxima reunião já ia começar. Um homem que estava na fila, percebendo a aflição de Moshe, perguntou para ele se ele não gostaria de entrar na fila na frente dele. E Moshe ficou extremamente agradecido pela gentileza. E ele se colocou na fila, na frente daquele homem. E rapidamente ele foi atendido. E logo em seguida ele saiu da pizzaria, carregando sua pizza na mão, em direção à sua próxima reunião. 2 minutos depois de sair da pizzaria, Moshe ouviu um estrondo ensurdecedor. O barulho vinha da pizzaria. Moshe então se dirigiu a um rapaz que vinha correndo de lá e perguntou: o que aconteceu? O rapaz ofegante respondeu: um homem-bomba acabou de detonar uma bomba na pizzaria. Moshe ficou pálido. Por 2 minutos ele tinha escapado da morte. Mas aí ele se lembrou daquele homem que havia oferecido para ele um lugar na fila e que por essa razão havia salvado a sua vida. Com certeza, ele deveria estar na pizzaria no momento do atentado. Moshe então correu até a pizzaria para tentar encontrar aquele homem, saber se ele estava vivo, se precisava de ajuda. E Moshe se deparou com um cenário caótico. 18 pessoas haviam morrido e 90 ficaram feridas. Moshe então começou a procurar seu salvador por toda a pizzaria entre gritos de desespero e não o encontrou. Alguns policiais e ambulâncias já estavam no local e já começavam a levar os feridos para os hospitais. Moshe então deixou de lado a sua reunião e passou a percorrer os hospitais da região para onde os feridos estavam sendo levados. Depois de muito procurar, finalmente ele encontrou aquele homem em um dos hospitais. Ele estava muito ferido, mas não corria risco de morte. Ao seu lado estava o filho dele. Moshe conversou com o rapaz e explicou para ele tudo o que tinha acontecido. Explicou para ele como que o pai dele havia oferecido para ele um lugar na fila e que por essa razão nada havia acontecido com Moshe.
Ao se despedir, Moshe deixou com o rapaz seu cartão e disse que faria qualquer coisa para ajudar o pai dele. Se o pai dele precisasse de qualquer ajuda, bastaria o rapaz ligar para aquele número que estava no cartão que Moshe ajudaria. Quase um mês depois, Moshe recebeu um telefonema em seu escritório em Nova York. Era o rapaz contando que seu pai precisaria fazer uma cirurgia de emergência e que os especialistas haviam dito que o melhor hospital para fazer aquela cirurgia ficava em Boston. Moshe então manteve contato com várias pessoas para que a cirurgia fosse feita o mais rápido possível e imediatamente pegou um voo para Boston, que fica a 1 hora de avião de Nova York, para receber pessoalmente seu amigo israelense. Moshe embarcou para Boston numa manhã de terça-feira, pouco antes das 9 do dia 11 de setembro de 2001. Nesse dia, ele não foi para seu escritório, que ficava no 101º andar do World Trade Center. E depois de escapar de 2 atentados terroristas, Moshe resolveu entrar para uma ONG destinada à tarefa de salvar vidas. Quando ouvimos histórias como essas, ocorridas no dia 11 de setembro, muitas vezes costumamos dizer que se trata de um imprevisto, de um acontecimento fortuito ou casual, de sorte, de obra do acaso ou de uma incrível coincidência. Mas, segundo Joana de Ângeles, a coincidência é a presença discreta de Deus, propositalmente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Ou seja, a sorte, o acaso, a coincidência, nada mais são do que a providência divina em ação, fazendo com que as coisas aconteçam conforme a vontade divina. Mas afinal, o que é a providência divina? No livro A Gênese da Codificação Espírita, providência divina é a solicitude de Deus para com suas criaturas, ou seja, é o cuidado, a atenção, o zelo de Deus para conosco. Mas talvez, para muitas pessoas, providência divina tenha o sentido de proteção, de socorro espiritual, ou seja, daquele auxílio divino que nos afasta dos perigos do mundo, como nas histórias que eu contei aqui. Isso se deve ao sentido daquela expressão de que alguma coisa foi providencial, como essa caixinha aqui que está segurando o fio aqui do meu computador, foi providencial. Como o crucifixo no peito de Tiziano. O sujeito capota com um carro e nada acontece com ele porque ele estava usando o cinto de segurança. Aí costuma-se dizer que o cinto de segurança foi providencial, dando para a providência o sentido de proteção daquilo que nos afasta de um perigo. Essa visão de providência divina, como sendo esse auxílio divino, ela não está errada. Talvez o que esteja equivocada seja a nossa visão do que é o auxílio divino e de como ele se manifesta. Quando nós perdemos um avião porque a gasolina do Uber acabou, e depois esse avião sofre um desastre aéreo, nós temos a certeza de que a providência divina atuou em nosso favor, nos protegendo.
Mas e as pessoas que embarcaram nesse avião? E as pessoas que estavam com passagem marcada para outro voo e tiveram suas passagens remarcadas pela companhia aérea para esse voo que caiu? Será que a providência divina não atuou em favor dessas pessoas? Será que elas não eram merecedoras de receber a proteção divina? E é nesse momento que nós precisamos ampliar a nossa visão do que é a providência divina. A providência divina será então não apenas o auxílio divino que nos afasta dos perigos do mundo, mas será também tudo aquilo que a vontade divina coloca no nosso caminho para atender às necessidades do nosso espírito. Necessidade de crescimento espiritual, de despertar da nossa consciência, de libertação dos nossos equívocos cometidos no passado. Aquelas pessoas que perderam o voo que caiu foram atendidas pela providência divina, da mesma forma que aquelas pessoas que desencarnaram na queda do avião, elas também foram atendidas pela providência divina. No livro Ação e Reação, que nós terminamos o estudo dele há pouco tempo, André Luiz narra a história de um espírito desencarnado que almejava ascender a esferas mais elevadas. Mas os espíritos superiores perceberam que havia uma mancha no seu perispírito, de teor vibratório mais denso, que impediria que ele acessasse essas regiões mais elevadas. Se ele tentasse penetrar essas regiões, ele encontraria uma barreira vibratória que seria semelhante a uma parede de concreto. Os espíritos superiores decidiram então fazer uma regressão de memória nesse espírito para tentar identificar a origem daquela mancha. Ele então fez a regressão de memória e ele viu que numa vida passada, lá atrás, na Idade Média, ele havia sido um soldado que empurrou um prisioneiro do alto de uma torre, matando o prisioneiro. Para resgatar o crime cometido e eliminar aquela mancha de seu perispírito, ele precisaria, numa vida seguinte, desencarnar num desastre aéreo. E a providência divina, então, na existência seguinte, se encarregaria de colocá-lo dentro de um avião que cairia, atendendo assim à necessidade de seu espírito. Mas como age a providência divina para colocar no nosso caminho aquilo que o nosso espírito necessita? Como que ela agiu para colocar aquele indivíduo dentro daquele avião que cairia? Eu vou citar aqui duas formas de como age a providência divina. Primeiro, pela atuação dos espíritos superiores na nossa vida. Eles que são os co-criadores do universo, os executores da vontade divina. E segundo, pela manifestação das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem.
Ou seja, a influência dos espíritos na nossa vida é muito maior do que nós imaginamos. A tal ponto que normalmente são eles que nos dirigem. Quando falamos em influência dos espíritos, logo nos lembramos dos obsessores, dos espíritos que nos influenciam negativamente, e nos esquecemos que a influência dos espíritos superiores na nossa vida é muito maior. Primeiro, porque o poder da luz é infinitamente superior ao poder da sombra. Quando estamos mergulhados em densas trevas, sem conseguir enxergar um palmo à nossa frente, basta um simples filete de luz de uma vela para dissipar as trevas. Na verdade, a sombra não tem poder algum, porque ela é mero instrumento da vontade divina. Ela age silenciosamente, sem fazer estardalhaços. Isso porque ela não nos impõe coisa alguma. Seu único objetivo é fazer despertar a nossa própria luz que existe aqui dentro de nós. A atuação dos espíritos superiores na nossa vida, como instrumentos da providência divina, começa muito antes da nossa encarnação. Começa lá no plano espiritual, no planejamento da nossa existência. E para isso, é designado um espírito superior que vai nos auxiliar nesse planejamento, que vai nos ajudar na escolha daquelas experiências que precisaremos vivenciar aqui na Terra para o nosso crescimento espiritual. E serão escolhidas somente aquelas experiências que teremos plenas condições de superar. Quando nós estivermos encarnados, esse Espírito estará ao nosso lado ao longo de toda a nossa vida para nos ajudar a atingir os objetivos do que foi planejado. Esse Espírito é aquele que muitos chamam de anjo da guarda, de espírito protetor ou de mentor espiritual. Ele é alguém que já atravessou o nosso caminho no passado. Pode ter sido um pai, uma mãe, um irmão muito querido de uma vida passada. Nós não sabemos. A única certeza que temos é que Ele nos ama profundamente e que Ele solicitou aos planos superiores essa missão de nos auxiliar na nossa caminhada aqui na Terra. Eu gostaria agora de pedir a permissão de vocês para contar um caso pessoal que atesta a presença desses espíritos na nossa vida. Eu já falei aqui no Monte que eu já tive síndrome do pânico e depressão. Eu tinha pânico, fobia de falar em público. E em novembro de 1996, eu tive a minha última crise de pânico. Numa quarta-feira à noite de dezembro, ou seja, um mês depois, eu estava sozinho em casa, na casa do meu pai, sentado no sofá, ao lado da árvore de Natal. E a árvore de Natal que o meu pai montava era repleta de peças, de enfeites de Natal, os mais diversos que vocês possam imaginar. Eu estava deprimido e desesperado. E naquele momento de dor intensa, a minha fé estava vacilante. E de forma profundamente sentida, eu fiz uma súplica em voz alta. Meu mentor,
onde você está? Você está vendo tudo que eu estou passando? Nesse exato momento, eu ouvi um barulho ao meu lado, de algo batendo na madeira. Uma peça do alto da árvore de Natal havia caído em cima da mesinha de madeira. Até aí nada demais. Só que antes de cair, ela se chocou com outra peça que ficou balançando na minha frente. Essa peça era um anjo de cristal. E quando eu me dei conta disso, eu ouvi uma voz falando dentro da minha cabeça. Está aí a sua resposta. Uma vez que coincidências não existem, esse fenômeno de efeito físico da árvore de Natal foi a confirmação do meu mentor de que ele estava ali ao meu lado. Mas, voltando à questão de como age a providência divina, logicamente, não foi esse mentor espiritual que colocou aquele indivíduo dentro daquele avião que cairia. E é aí que entra a segunda forma de como age a providência divina, pela manifestação das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Todas as ações do nosso espírito, praticadas ao longo das nossas inúmeras encarnações, ficam gravadas no nosso perispírito, criando ao redor de nós um campo magnético, o que nos torna um verdadeiro imã. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel afirma no capítulo Acharemos Sempre que existe perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas. Com isso, ele nos mostra que esse nosso campo magnético conversa com o campo magnético das coisas, das pessoas e dos acontecimentos. Uma vez que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, nós vamos atrair para nossas vidas, por meio desse campo magnético, exatamente aquilo que necessitamos para manter o equilíbrio da nossa consciência e para o despertar dessa consciência. Um avião que sofrerá um desastre aéreo é um acontecimento que possui um campo magnético ao redor desse acontecimento. E um indivíduo que necessita resgatar um débito do passado por meio de um desastre aéreo será atraído pelo campo magnético desse acontecimento, que conversará com o seu próprio campo magnético. É por essa razão que cada um de nós sempre estará no lugar certo, na hora exata. Aquelas 3.000 pessoas que morreram nos atentados do 11 de setembro estavam exatamente onde deveriam estar. Não havia ali uma única pessoa que tenha morrido por acaso. Todas aquelas pessoas que desencarnaram nos atentados do 11 de setembro traziam em suas fichas kármicas a necessidade de desencarnar daquela maneira e foram atraídas para o centro da tragédia. Da mesma forma, aquelas pessoas que não traziam em suas fichas kármicas essa necessidade foram afastadas da tragédia. Quando nós colocamos um ímã diante do outro, o que acontece? Eles se atraem. Mas quando viramos um dos ímãs para o polo oposto, eles se repelem. Foi mais ou menos o que aconteceu com essas pessoas. Existe uma frase que retrata muito bem
esse mecanismo que diz que não cai uma única folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Porque tudo que existe no universo, dos átomos às galáxias, dos micro-organismos aos seres humanos, tudo está submetido às leis divinas. E é por isso que não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque todos os acontecimentos da nossa vida obedecem a um comando superior e nada acontecerá na nossa vida sem a permissão desse comando. Sendo assim, só nos resta então nos entregar à vontade divina, que sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Para concluir, no ano de 1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, muitos empresários perderam tudo o que tinham da noite para o dia. E um número considerável desses empresários, não suportando a adversidade da vida, escolheram o caminho do suicídio. Um desses empresários estava sozinho na sua casa e conversava consigo mesmo. E agora? O que será da minha vida? O que será do dia de amanhã depois de ter ficado arruinado? Não vejo outra alternativa para a minha vida a não ser me entregar aos braços da morte. Ele então decidiu acabar com a própria vida, se jogando no mar revolto de sua cidade, onde havia ondas violentíssimas, o que seria rapidamente concretizado pelo fato dele não saber nadar. De cabeça baixa, ele foi caminhando pela areia da praia em direção ao mar. De repente, algo na areia chamou sua atenção. Ele viu na sua frente uma conchinha, mas aquela era a conchinha mais bela que ele já tinha visto em toda a sua vida. E ele então se perguntou: como que uma conchinha tão frágil como essa atravessou esse mar tão revolto e foi depositada na areia da praia sem um único arranhão? Nesse momento, ele ouviu uma voz dentro de si respondendo: porque ela não se debateu contra as ondas do mar. Ela se entregou ao fluxo da correnteza. Envolvido nesse momento em vibrações doces e suaves, ele compreendeu a mensagem da conchinha e desistiu de atentar contra a própria vida. Ele decidiu então se entregar ao fluxo da vida. Ele retornou para sua casa e recomeçou sua vida. E com o tempo, ele conseguiu reconstruir seu patrimônio. E aquela lição da conchinha ficou para sempre gravada no seu espírito. Quando acharmos que os obstáculos da nossa vida são grandes demais para conseguirmos superá-los, como as ondas violentas daquele mar revolto, e formos inundados de preocupações com o dia de amanhã, façamos como a conchinha. Ao invés de nos debatermos contra a correnteza dos acontecimentos, que possamos nos entregar ao fluxo da vida, confiantes, porque seremos conduzidos pelas mãos divinas, que nos depositarão suavemente na areia da praia.
Muita paz para todos. Boa noite.